Olá, boa tarde. Que bom estar com você hoje, nessa sexta-feira. Hoje é dia 23 de outubro, véspera do Evangelizar Fortaleza, hein? Que bom que você está aqui comigo. Eu sou Carol Tormena, faço companhia para você hoje e todas as tardes aqui na Rede Evangelizar de televisão. Eu falo direto de Curitiba para todo o Brasil via satélite. Também estamos em canal digital para mais de 1.300 cidades no país e também no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Hoje nós teremos dois convidados, um deles será pela internet, nós estamos remoto e eu vou falar com o Jürgen Barré. Ele é tatuador e ele tem uma história muito bonita, vai compartilhar com a gente, porque olha só, ele tatua de graça as areolas do seio das mulheres que tiveram problema com a reconstituição de mama. Você vai já conhecer a história dele junto comigo. Aqui no estúdio comigo, aqui em Curitiba, também vou receber a doutora Viviane Hessel. Ela é infectologista e é coordenadora do NESSE, do Hospital Marcelino Champagnat, e vai fazer um alerta para nós em questão de vacinas. E vou perguntar tudo sobre a infectologia para a doutora Viviane. Você vai ver também uma reportagem que vai mostrar os benefícios da dança para a sua saúde física e mental. Qualquer idade a gente pode dançar, então esse é um lado muito divertido que você vai ver aqui com a gente hoje. E na nossa culinária você vai ver a receita de um bolo vulcão super recheado para o seu fim de semana. Então fique comigo, a Vida em Foco está começando. Eu vou começar o programa com uma história, acho que muito tocante, né? Eu tô louca para conversar com o Jürgen Barré. Ele é tatuador, está falando comigo, é do Rio de Janeiro, né, Jürgen? É, exato. Tudo Sou do bem? Rio de Janeiro. Tudo bem, muito obrigada, viu, pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Estamos falando com o Brasil inteiro. E quando eu vi, né, que você desenha e tatua de graça as mulheres que passaram aí por uma reconstrução da mama, né, eu achei, primeiro, um ato muito bonito. E eu gostaria de começar te perguntando o que é que fez você ter essa atitude? O que te incentivou? Qual foi a tua influência? Não sei, me conta um pouco a sua história. Então, a minha avó morreu de câncer de mama. Acho que daí começa um pouquinho da história. E eu já tive algumas clientes que passaram pelo mesmo processo e eu ajudei com a reconstrução. E aí a gente acabou criando um projeto chamado Y Rosa, que é o que a gente tem hoje. Exato. Que legal. E no projeto a gente ajuda fazendo a reconstrução da areola. E aí fazendo da melhor forma possível para que possa ficar o mais real possível para ela. E como que é para você fazer esse trabalho? Porque você fala, isso aqui é uma doação do seu tempo, né? O que te motivou a fazer isso de graça para as mulheres? Porque você poderia estar cobrando. Acho que o importante é ajudar. E faz muito bem poder ver elas mais felizes. E acho que todo o processo durante reconstruir até o atendimento com elas é muito gratificante. É. E acho como que vale a pena. Como que você vê, qual que é a reação delas quando vê o resultado? O que você vê da história dessas mulheres aí? Olha, é até bem emocionante, porque tem momentos bem fortes, assim, é muita felicidade juntos. É? O que elas falam pra você? Como que é o processo? Eu queria enxergar, assim, sabe? Como que é? Elas chegam pra você, elas estão mais tímidas ou elas estão animadas? Como que é essa chegada dessas mulheres aí? Olha, ou você vai até elas, não sei. Elas acabam entrando em contato com a gente pelo Instagram. Ou o Instagram ou o WhatsApp da empresa. E aí, com isso, a gente faz todo o atendimento antes, agenda uma data para elas. E o atendimento é individual. E a gente tem sempre um processo antes para sentar para conversar, conseguir entender um pouco até do caso, como foi, para poder ver a melhor forma de poder estar reconstruindo. E a gente acaba conversando muito sobre todo o processo que aconteceu com cada uma delas. Então, acaba sendo uma coisa muito emocionante num todo. Tanto do início do atendimento até o final do atendimento, quando eu acabo de fazer a reconstrução e elas param para olhar no espelho e conseguem ver
A parte da feminilidade, auréola eu toda acho que, né? reconstruída, sabe? É. Algumas chegam a falar que se sentem mais completas naquele momento. Nossa, eu acredito, eu acredito. Mas qual que é a tua percepção? Eu sei que cada uma tem uma história, né? Quando elas chegam no primeiro contato com você, você sente assim que elas têm mais esperança, ou que elas têm vergonha, ou que elas estão mais, não sei, com medo? O que você sente nesse primeiro contato? Olha, uma das coisas que é engraçado que acontece, algumas delas chegam aqui achando que não é verdade. Isso é uma das coisas até que a gente tem grande dificuldade. Algumas acabam vindo porque, falam, vou tentar de última, vamos ver realmente. Algumas chegam a achar que a gente vai cobrar alguma coisa dela no meio do processo, ou alguma coisa desse tipo, que não é o caso. E muitas delas chegam muito tímidas até no momento. E acho que a conversa toda antes do processo ajuda muito a descontrair, a deixá-las mais à vontade até, e acabar com todo esse clima mais quieto, vamos dizer assim. Entendi. E a tua esposa, ela trabalha junto com você? Porque eu conversei com ela antes, ela participa desse processo também junto? Sim, sim. A minha esposa me ajuda muito em praticamente tudo. Vamos dizer que do lado, ela até zoa brincando com isso, que existe uma história que as pessoas falam, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu acho que não, acho que a gente tá um do lado do outro para crescer junto. E ela tá sempre me ajudando no projeto inteiro, em todo o resto do trabalho, mesmo no estúdio também, no dia a dia. Que legal, que legal. Agora sim, como mulher eu até posso entender, né, esse processo das mulheres que vão até vocês. Acredito que a tua esposa também tem essa percepção, mas eu queria entender um pouco o lado masculino, sabe? Você como profissional, mas como pessoa mesmo, o que você sente quando você está participando dessa parte da vida delas? Olha, eu acho que é um momento bem especial e bem importante. Tem muita emoção envolvida e eu até não comento muito porque eu acabo sendo muito emotivo, então... Mas é bem forte, sabe? E cada um dos dias do evento é muito emocionante. A virada do dia, o dia seguinte. Esse ano a gente vai ter que fazer um evento mais privado e a gente não vai fazer como costumamos fazer, com palestras ao vivo, um atendimento bem maior para elas, assim, com muito mais gente até em volta. Então, algumas mulheres até que já passaram pelo processo com a gente voltam em outras edições, até para poder fazer meio que um time, assim, vamos dizer. Que legal. É bem legal. Que legal. O processo todo. Isso me anima muito. Que bom. E você tem bastante demanda, porque eu sei que você estava atendendo, né? Você parou de atender para vir aqui falar com a gente, até por isso te agradeço o teu tempo aí. Exato. Tanto que eu estava até de máscara e acabei removendo agora. Estou numa outra área do estúdio aqui. Tem bastante demanda, então. As mulheres vêm mesmo. E a maioria te Sim. encontra pelo Instagram. Qual mais canal você tem de contato? Então, eu tenho o Instagram, que é Jurgen Tattoo, ou o site também, que ela pode fazer a inscrição direto pelo site, que é jurgentattoo.com.br, ou pelo WhatsApp da gente, que vai, se você quiser eu posso passar o número do WhatsApp, ou pode até achar no próprio Instagram ou no site mesmo, onde faz o cadastro. E você recebe pessoas de outros lugares? Você está situado no Rio, né? Mas vem pessoas de outras localidades até você também? Sim, sim. Sim? Eu tenho de várias partes do estado. Nossa, que legal. Muito bacana. Até fora do estado também. Tipo, de São Paulo, tem gente do Rio Grande do Sul. Nossa. Que legal, Yuri. Olha, parabéns, viu? Pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua motivação. É muito bonito, viu? É bonito ver um homem emotivo fazendo algo assim tão grandioso pelas mulheres. Que legal. A gente tem feito atendimento em outros estados também. A gente já fez em Florianópolis uma vez a edição do projeto. Vocês já viajaram, então, até outros estados? Tem planos para, sei lá, ano que vem, depois da pandemia, de repente, de voltar com essas viagens? Sim, sim, com certeza. A ideia é, de repente, São Paulo, de repente, Bahia. Onde a gente puder ir, a gente vai. Que legal. Olha, te agradeço muito, viu? Parabéns para você, para tua esposa, que vocês continuem firmes nesse propósito, né? Um propósito muito grande. Que legal. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo aí. De nada. Agora chegou a hora de você ver
VT que eu comentei, né? Como que a dança faz bem para a nossa saúde física, mas também mental. E conheço gente aqui do estúdio, inclusive, que pratica dança. Não vou falar quem é, a minha produtora, Vanessa, já falei. Vamos ver esse VT junto comigo? Os movimentos ritmados combinados com a música criam a dança, uma arte que desperta emoções e sentimentos. A dança é uma expressão de verdade, o que você pensa, o que você tem no inconsciente. Então a dança, ela te libera, principalmente nas áreas da arte, a gente estuda o presente, estar presente no momento. E a dança, você realmente tem esse estado de estar no momento, vivendo, sentindo. A dança, ela me ajuda muito em esvaziar minha mente. Então, toda a responsabilidade que eu carrego durante a semana com a escola e prova e vestibular ano que vem, eu me sinto livre. Acho que é uma palavra boa para descrever. Neste estúdio, pessoas de todas as idades praticam dança contemporânea, um estilo formado por várias técnicas e que é multicultural. A gente encontra técnicas tanto do balé clássico quanto do circo, da yoga. É aberto para todas as idades. A gente tem desde os bem pequenos, de 6 anos, até os adultos. Então é uma modalidade que abrange todas essas idades por conta disso, assim, por conta de a gente investigar o teu próprio movimento. Emily tem 18 anos e pratica dança desde os 13. Foi a partir dos movimentos que ela descobriu uma doença. Eu não aguentava fazer as aulas, eu parava na metade, eu não conseguia dar uma cambalhota, eu sentia muita náusea, pretejava tudo à minha volta. Aí, para fazer o exame de rotina, eu descobri que eu tinha diabetes tipo 2, que é raro na minha idade. Não é comum uma pessoa nova, eu tinha 13 anos na época, 13, 14. É muito difícil uma pessoa da minha idade ter isso. E sem a dança eu não teria descoberto. Com um diagnóstico preciso, os novos hábitos alimentares e a prática de atividade física por meio da dança contemporânea, mais que benefícios para o corpo e para a mente, Emily conseguiu uma libertação. Minha vida mudou completamente, assim. Eu consigo ter uma vida completamente normal. Aí, refazendo os exames agora, a minha diabetes baixou do padrão, que era preocupante, e eu já não preciso mais tomar os remédios e posso ter uma vida normal, como qualquer adolescente. Mariana faz dança contemporânea para aliviar o estresse e se sentir bem. Médica de família e comunidade, ela reconhece ser possível vencer o diabetes por meio da arte que mistura ritmo e movimento. A diabetes tipo 2 tem muito a ver com o aumento, com a obesidade e com o aumento do peso. Com uma alimentação também que está desregrada. Quando a gente consegue aliar uma alimentação saudável com o exercício físico, a perda do peso, a tendência é que o diabetes suma e que não precise mais de medicação. É claro que existem níveis diferentes de diabetes, mas todos eles precisam do exercício físico como base do tratamento. Então, a modificação do estilo de vida é o que a gente mais orienta para o paciente. Que se ele conseguir realmente buscar uma prática regular de atividade física, provavelmente as doenças crônicas que são diabetes e hipertensão hoje vão ser eliminadas ou reduzidas numa forma muito mais leve. Depois do intervalo, eu vou conversar com a doutora Viviane Hessel, ela que é coordenadora do NECI do Hospital Marcelino Champagnat, e nós vamos falar sobre as vacinas, né? Aquelas principais que a gente tem que tomar durante toda a vida, que são muito importantes, e outros assuntos. E ainda temos a nossa culinária, que é um bolo de vulcão. Olha só, cheio de recheio para você neste fim de semana, hein? Então volte comigo, já já eu estou de volta. Estamos de volta com o programa Vida em Foco dessa sexta-feira. Hoje é dia 23 de outubro e eu queria aproveitar e fazer um lembrete para você. Amanhã, que é sábado, dia 24, nós vamos ter o tão esperado Evangeliza Fortaleza, o 13º, que acontece, né, há 13 anos, todo ano. E esse ano vai ser um pouco diferente porque, né, por razões óbvias, não podemos estar presencialmente em Fortaleza.
Mas a notícia boa é que o Brasil inteiro vai poder acompanhar. Então você vai poder ver aqui da Rede Evangelizar de televisão, direto de Fortaleza também a gente vai transmitir. E vai ser um momento muito forte de oração, de adoração, de música, enfim, evangelização que nós fazemos todo ano no 13º Evangelizar Fortaleza. Você não vai poder perder, pode acompanhar aqui com a gente na Rede Evangelizar amanhã, dia 24 de outubro. Agora eu vou conversar com a minha segunda convidada de hoje, que é a doutora Viviane Hessel. Ela é infectologista, coordenadora do NECI do Hospital Marcelino Champagnat e também é presidente da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar. E o nosso assunto é a revisão das cadernetas de vacinação. Vamos falar um pouco dessas vacinas, né? Seja bem-vinda, viu, doutora Viviane? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Eu gostaria de passar assim, né? A nossa vida, a gente já começa levando ali uma picadinha que é uma dor importante na nossa vida, né? O que a gente precisa olhar nessa caderneta de vacinação já das crianças? Vamos começar pelas crianças. A vacinação, ela começa realmente desde a hora que o bebê sai, né, da barriga da mãe. As primeiras vacinas que são aplicadas, vacina da hepatite B, depois tem as vacinas que, conforme os meses vão passando, né, tem a BCG, que também é contra a tuberculose. E aí, na sequência, vem as vacinas dos vírus e das bactérias que causam infecções comuns, né, e conhecidas. Uma delas que está sendo comentada aí por causa das campanhas é a vacina da polio, né? Então, a gente tem vacina para meningite, vacina para sarampo, para rubéola, cachumba, né, a vacina de varicela. Então, são várias vacinas de doenças que a gente já conhece há muito tempo e que a gente pôde realmente controlar com a vacinação e diminuir tanto a chance das crianças adoecerem contra surtos e outras complicações mais importantes. Então, é bem importante ficar de olho na caderneta de vacinação, sim. E são muitas, né? Então, como que a mãe, né, os pais podem se informar sobre, para saber se eles estão em dia com as vacinas, se alguma coisa... Porque eu sei que tem o controle do SUS, né? Mas também tem umas opções de vacinas extras que a gente pode ir atrás, né? Então, o que eles devem olhar nessa questão? Existe um programa nacional de vacinação com as vacinas que são recomendadas e obrigatórias, tanto nas unidades básicas de saúde quanto nas clínicas privadas. Essas vacinas podem ser tomadas, a depender da onde a família vai levar, né, o seu bebê, a sua criança, ou como adulto, adolescente também, né? E existem algumas vacinas que eventualmente não estão cobertas, né, pela rede SUS e que podem, de repente, numa situação, por exemplo, talvez vacina de herpes zoster, que é uma situação que acontece, pode acontecer mais tem uma situação de vacina mais nas pessoas assim acima de 50, 55 anos. Existem, né, essas vacinas que podem ajudar a evitar essa questão do zoster numa idade mais avançada, que é um vírus da varicela mesmo, só que de uma forma reativada. Então, isso também pode acontecer, né? No contexto geral, as vacinas que são importantes e obrigatórias, elas foram sendo todas incluídas no calendário vacinal, né? Acho que talvez as últimas que foram incluídas aí, a vacina de HPV, que entrou, né, na sequência, que é uma vacina importante, né, para as crianças que já estão se tornando adolescentes, né? Sim. E que a gente também deve ficar de olho e prestar bastante atenção. Então, tem vacinas também para a idade, vacina antipneumonia, antipneumocócica, né? Que a gente fala, né? Para os idosos, além da influenza. Então, são essas vacinas que a gente tem que ficar de olho, das doenças respiratórias e talvez da varicela e do zoster nessa idade um pouquinho mais avançada. Tá. E quando a gente fala em revisar essa cartela de vacinação, essa carteira, seria junto com o médico, seria no posto de saúde? Qual que é a tua recomendação nesse sentido? Pode ser feitas de 3 maneiras. Eu acho que com o seu médico, né? Ou o pediatra, né? Ou dentro do esquema de unidade de saúde, indo até a unidade de saúde próxima à sua casa, você pode verificar se está de acordo a caderneta de vacinação, se tem alguma faltando, e também nas clínicas privadas, né? Então, nessas 3 possibilidades, você pode ir até esses locais, né? Ou consultar, e aí provavelmente você vai ter todas essas orientações daquilo que precisa ser feito
e administrado. Tem algumas questões importantes que são as pessoas que possam, às vezes, ter alguma doença que faz imunossupressão, que a gente diz que baixa a imunidade, que em alguns momentos a gente tem que evitar algumas vacinas, como aquelas de vírus vivo. Então, nesses casos, é legal que essa orientação venha do seu médico, né? E aí, provavelmente, essas pessoas com problema de imunidade já têm um médico que acompanha, e aí é importante procurar com ele a orientação de qual vacina pode ser tomada. Tá. Agora, uma curiosidade que eu tenho, vamos supor, foi a HPV que você mencionou, elas são 2 doses, né, eu acredito. Vamos supor, ou a hepatite também tem mais de uma dose, a mãe perdeu a data da 2ª dose. Isso significa que tem que refazer, tem que começar do zero desde a primeira, ou ela perde a eficácia, não? Como que é essa questão de quando você tem um mês de prazo, por exemplo? As vacinas, cada uma tem a sua característica. E para que a gente tenha a eficácia máxima da vacina, algumas têm que ter doses de reforço, para a gente garantir. Então, a primeira dose já vai ter uma certa cobertura vacinal, mas para garantir você tem que ter o reforço. Se você perdeu o prazo, é importante ir até a unidade de saúde ou uma clínica privada ou conversar, né, com o pediatra, porque a gente consegue, muitas vezes, completar a caderneta de vacinação. Não necessariamente tem que recomeçar. Em algumas situações específicas, às vezes a gente até tem que repetir o esquema. Por exemplo, na hepatite B, né? Às vezes tem pessoas que fazem um esquema e ele não pega, digamos assim, né? E aí essas pessoas precisam de uma dose, de uma nova sequência de doses, né? Assim como foi feita a primeira, porque não adquiriu imunidade. Então, algumas pessoas acontecem isso, mas a maioria das pessoas segue o esquema. Então, se você perdeu uma dose, procure se informar e provavelmente você vai poder continuar o esquema. Algumas, talvez vacina de tétano, se passou mais de 10 anos, vai ter que talvez tomar novamente, né? Mas, no geral, você consegue fazer de forma a completar o que foi perdido. Tá. Agora, uma coisa que eu escuto algumas pessoas falarem é sobre a vacina da gripe, né? Primeiro, precisa tomar todo ano mesmo, porque eu sei que o vírus muta, tal, tem aquela história, não sei se muda a vacina todo ano, acho que sim, né? Depende, né? Você vai me explicar isso agora. Mas, além disso, eu já ouvi a história assim, a pessoa, mas quando eu tomo a vacina da gripe, parece que eu fico mais, parece que é aí que eu pego gripe. Eu nunca pego, eu vou lá, pego, então eu não quero tomar. Já ouviu uma história assim ou não? Sim, então é bem importante entender como que funcionam as vacinas. Algumas vacinas são feitas de vírus vivo atenuado. Não é o caso da vacina da gripe. Tá. Então, quando é vacina de vírus vivo, até pode ter uma doença leve parecida. Na vacina da gripe, que é vírus, não é vírus vivo, é vírus, né, pedaço do vírus morto, digamos assim, para ser mais simples, a vacina não causa gripe. O que a vacina pode fazer é alguma reação que qualquer vacina pode dar quando o corpo está reagindo e formando anticorpos. Que às vezes a pessoa pode ter uma febre em alguma situação, ou uma reação local, alguma coisa que fique, né, vermelho no local da aplicação, ou dá uma sensação de mal-estar, mas que são reações relacionadas à aplicação de vacinas, não que a pessoa vai pegar gripe por causa da vacina, né? Um outro ponto interessante que é legal observar, que é assim, a vacina demora uns 15 dias para ela fazer um bom efeito, né? Então, caso a pessoa tome vacina hoje, e daqui 2 dias ela entra em contato com alguém que está com gripe mesmo, com influenza, ela pode pegar, porque a vacina ainda não está no seu efeito melhor. Então, isso também pode acontecer, né? E às vezes a pessoa vai confundir, achar que teve gripe, né? Por causa da vacina e no fim não foi. E a terceira questão é que às vezes a gente confunde a gripe, que é causada por um vírus chamado influenza, com o resfriado. Que é muito parecido e causado por outros vírus, como rinovírus, adenovírus, né? Então, a gripe em si, ela dá febre alta, muita dor no corpo e você fica de cama, né? Fica tombado, né? Não consegue levantar para nada. E aí, no resfriado, não, né? O resfriado, ele pode ter um começo mais leve, dá um pouco de dor de garganta, a febre não é tão alta, pode ter um pouco de coriza, tosse, mas não é aquela situação realmente da influenza. Então, às vezes, as pessoas confundem e acham que pegaram gripe. E uma quarta coisa que eu tinha esquecido são as pessoas alérgicas, que têm renite alérgica e tudo mais, que às vezes confunde porque acha que, né, tem uma crise de renite, possa estar realmente confundindo isso com um resfriado ou com uma gripe. Então, é bom ter essas questões em mente. Então, a vacina da gripe pela característica que ela tem, não causa realmente gripe, né? Ela pode só causar reação da vacina mesmo. Legal. E o hábito de tomar as vacinas,
acaba, de alguma forma, aumentando a imunidade como um todo ou não tem nada a ver, é só especificamente para aquelas doenças? Então, na vacina, por exemplo, da gripe que você comentou anteriormente, que você tinha comentado da questão da repetição, né? Todo ano, né? A repetição não é para aumentar a imunidade. A repetição é porque as cepas que causam as infecções, né, em determinadas regiões, na região norte, região sul, elas vão mudando. E existe um programa que fica sempre cuidando, como se fosse uma sentinela, estudando quais cepas estão circulando e estuda o que circulou e produz a vacina com aquelas cepas que circularam, né, nos meses anteriores. Então, por isso que é importante a gente repetir, né? E a duração dessa vacina, da imunidade, vai ser talvez lá de um ano e pouco, né? Então, por isso que precisa repetir. O fato de tomar várias vezes não significa que vai ter mais imunidade. A gente tem que lembrar das questões das cepas que mudam, por isso a gente precisa repetir, e dos reforços para algumas situações. Em algumas delas, a gente imagina que a imunidade é duradoura e não vai precisar revacinar, e às vezes a gente tem surpresas, né? Então, a gente teve alguns pacientes aí no ano passado com sarampo que tinham sido vacinados, estavam já com a vacina na infância, tudo ok, tudo jóia. Mesmo assim, fizeram um quadro de sarampo. Assim, alguns casos mais raros, né? Que a vacina possa ter realmente perdido o efeito, não sabemos, né? Talvez aí precisa fazer um reforço. Mas, no geral, a gente, seguindo o esquema que está previsto no calendário, a gente, né, é o que basta, né? E vai ficar lá os anticorpos para nos ajudar a qualquer momento. Legal. Tá bom, muito obrigada. Eu poderia fazer mais perguntas, mas eu sei que o seu tempo está curto. Mas te agradeço muito, viu, doutora Viviane? Você fica também com o site do Hospital Marcelino.com.br para mais dúvidas. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Obrigada a você. Até logo. Agora, nosso bolo vulcão. Olha o nome do bolo. Deve estar recheado demais. Então, vamos ver essa receita. Olá pessoal, sou a chefe Andréia Folador e hoje tem uma receita ótima para vocês. Vamos trabalhar com uma receita muito fácil de fazer, que é um bolo de chocolate fofinho, um bolo vulcão que está em alta e vocês vão ver que delícia que é. Vamos precisar de ovos, chocolate em pó, óleo, extrato de baunilha, açúcar, água, farinha de trigo e fermento em pó químico. Vamos precisar também de uma assadeira já untada e polvilhada com chocolate em pó. Vamos começar? Então eu vou colocar aqui os ovos, vou mexer esses ovos. Vou colocar o açúcar. Trabalhar bem esse açúcar com os ovos. O óleo. Então vamos colocar todo o óleo. Tenho 2 recipientes aqui. Vamos colocar óleo, mexer novamente. Extrato de baunilha, água, parece que não vai dar certo, né? Mas dá certo, fica muito bom esse bolo. Vamos colocar chocolate em pó. Peneirando o chocolate em pó, que é necessário, e fica mais fácil para misturar também. Vamos colocar então a farinha de trigo. E é bem importante colocar a farinha de trigo desta forma, com a peneira. Por último, vamos colocar o fermento em pó. Vamos colocar então na assadeira.
Agora nós vamos levar ao forno. Bom, pessoal, agora eu já estou com o meu bolo aqui assado, desenformado, e nós vamos cobrir para montar o nosso bolo vulcão. Para cobrir e montar o nosso bolo, nós vamos precisar de Nutella, vamos misturar essa Nutella com creme de leite de caixinha para não ficar muito enjoativo. Vamos espalhar sobre o bolo. E vamos espalhar os confeitos. Nós vamos cortar agora para vocês verem o efeito vulcão. Pessoal, então essa foi a dica de hoje. Esse é o bolo vulcão que nós fizemos de Nutella, chocolate com Nutella, um bolo delicioso. E vocês perceberam que eu coloquei bastante recheio e cobertura no centro do bolo. Além dele ser uma cobertura, também é um recheio. Quando a gente corta, ele escorre como um vulcão. E nós temos esse bolo delicioso aqui. Então essa foi a minha dica de hoje. Meu Facebook, Andréa Folador, e eu aguardo vocês. Gostou desse bolo cheio de recheio? Por isso o nome, né? Bolo vulcão, vulcânico. Você pode rever depois no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, para você pegar bem a receita. E aproveitar o fim de semana para dar uma caminhadinha, para queimar essas calorias extras aí desse bolo que está explodindo aí, que está em erupção, né? Esse é o nome verdadeiro. Agora nós vamos para um intervalo rápido, mas depois você vai conhecer um pouco mais sobre o caminho do vinho que nós temos aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, volte comigo. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta sexta-feira. Hoje é dia 23 de outubro. E caso você tenha ligado agora a TV, eu quero reforçar aqui, porque amanhã a gente tem um super evento, que não vai ser ao vivo esse ano, você sabe que eu estou falando do 13º Evangelizar Fortaleza. Esse é um evento que reúne mais de 2 milhões de pessoas. Você está vendo imagens aí que é uma energia muito positiva, o pessoal de muita fé, de muita oração, que esse ano será diferente. Mas a vantagem é que nós estaremos na sua casa e na casa de todo mundo que quiser se conectar, porque nós vamos transmitir aqui pela Rede Evangelizar de televisão, também iremos transmitir pelo YouTube da TV Evangelizar, iremos transmitir também pelas rádios lá em Fortaleza. Então, assim, vai ser um canal mais aberto para que você possa vivenciar todos esses momentos de extrema fé e oração, que é o 13º Evangelizar Fortaleza. Será amanhã a partir das 3 horas da tarde e você já pode se conectar aqui com a gente, tá bom? E participar deste momento super especial na vida da obra Evangelizar como um todo, da TV, da rádio, do Padre Reginaldo e de toda a equipe aqui. Agora você vai ver que algumas medidas simples de um condomínio estão ajudando a reduzir os custos. E é isso que nós vamos ver nesta reportagem.
Muito se fala da importância da sustentabilidade e como ela pode ajudar na preservação do meio ambiente. Pequenas e grandes empresas já trabalham com projetos sustentáveis. Nas casas, a separação do lixo, a manutenção de uma composteira ou mesmo o cultivo de hortaliças são exemplos de iniciativas simples. Para os condomínios residenciais, o desafio é implementar projetos para que essas construções também se tornem sustentáveis. Esse prédio que fica em Curitiba é um exemplo. Aqui, algumas medidas que reduziram os custos para os moradores também beneficiam a natureza. Uma delas é a coleta seletiva do lixo por uma empresa terceirizada. De acordo com o síndico, a mudança garantiu uma redução de 40% no valor do IPTU. A partir do momento que você terceiriza isso, que você contrata uma empresa terceirizada, você entra com um processo junto à prefeitura, é claro, todo um processo de liberação, e aí sim, você retira do IPTU esses 40%. Segundo essa bióloga, o impacto vai muito além da economia. O maior benefício é a mudança na atitude dos moradores. Através das conscientizações, a gente desperta os olhares e curiosidades dos moradores para entender qual é o produto que ele está consumindo, da onde que vem, e aqui ele tem a certeza de onde que ele está indo. 1 tonelada de papel reciclado, você evita o corte de 33 árvores. 100 toneladas de plástico reciclado, você evita a extração de 1 tonelada de petróleo. Outra medida adotada no condomínio foi a contratação de uma cooperativa de créditos de energia elétrica. Uma economia de mais de R$900 na conta. Existem empresas que produzem energia, né? Então eles produzem energia através de usinas termotécnicas, usinas eólicas, né? E essa energia eles distribuem para a rede da Copel. O que acontece? Esses créditos que eles recebem, eles têm que destinar às empresas. Então, grandes empresas varejistas, redes de fast food utilizam. E agora o mercado se voltou para condomínios. Então, em média, a gente consegue utilizar esses créditos nos condomínios e ter uma redução entre 10% a 15% por mês. Ou seja, ao longo de um ano, é como se eu economizasse um mês de fatura de todo o condomínio. Hoje, o condomínio tem cerca de 200 moradores. O Guilherme é um deles. E a diferença que ele sentiu não foi só financeira. Eu antes tinha uma visão muito simplista do que era lixo, do que era resíduo, ou era reciclável ou orgânico, e eles deram para nós essa educação que tem mais classes do que essas. No dia a dia, a nossa organização ficou mais mecânica, mais simples e mais, eu diria até mais organizada. Essas medidas podem até parecer muito novas, mas uma coisa é certa: em algum momento todos terão que se adaptar pelo bem do meio ambiente. O mercado tem sentido a necessidade de inovar, buscar alternativas para redução de custos de forma sustentável, sem que a gente possa perder empregos. Você viu que medidas simples, como cuidar do lixo, podem fazer diferença com custos. E quando a gente mexe assim, no bolso da gente, aí sim a gente tem um incentivo para fazer algo diferente, algo que vai trazer resultados melhores e numa vida coletiva, que é o condomínio. Então fica incentivo aí para você, que se você vive em condomínio também. Agora você vai ver aquela reportagem do Caminho do Vinho que nós temos aqui perto de Curitiba, aos arredores de Curitiba, e que é um passeio muito interessante o dia que você vier aqui nos visitar. Vamos ver? Você provavelmente já tomou uma taça de vinho, deve até ter um tipo preferido, mas antes de ele chegar até você, envasado, engarrafado, que pode ser obtido nas lojas, nas adegas ou no supermercado, tem todo um processo. E a gente veio até esse parreiral aqui hoje para saber como tudo isso funciona, como a uva se transforma em vinho. A gente está aqui com o Pedrinho Strapasson, que é o responsável pela vinícola Strapasson, que conta um pouquinho para a gente. Pedrinho, a gente está aqui, na frente desse parreiral enorme, desse parreiral imenso. Queria que o senhor contasse para a gente como que nasceu tudo isso, essa vinícola que já tem aí muitos anos de tradição. De onde veio essa história? Na verdade, meu avô, quando veio da Itália, trouxe algumas mudas com ele. É onde tem o parreiral no fundo que você enxerga lá embaixo. Então é o primeiro parreiral de Colombo, é esse aí. Então tem uns 120 anos para mais até o parreiral e ainda produz. Dá para dizer que o segredo de produzir um bom vinho que seu avô trouxe é mantido até hoje? É mantido e precisa ter uma boa uva para ter um bom produto no final. E como que a gente faz para saber, Pedrinho? Elas já estão na época da colheita ou precisa esperar um pouquinho mais, Como saber
qual é a hora certa de tirar a uva aqui da parreira? Então essa uva aqui, ela é verde. Quando ela começa a ficar preta, desse tipo aqui, um tom meio azuladinho assim, ó, e a gente puxa o grãozinho aqui quando está roxando, aí está pronta para colher. Certo. E basicamente vocês vêm aqui, fazem a colheita do parreiral e levam lá para a produção, onde vai dar continuidade, né? Isso, aí então a gente colhe a uva quando está pronta, daqui vai para moagem dela, fazer a moagem e produzir o vinho. O senhor pode mostrar para a gente como que é esse processo? Vamos. Vamos lá então. Vamos lá. Pedrinho, aqui no galpão a gente tem uma máquina, pelo que o senhor contou para mim, chama desengaçadeira, né? Que é essa máquina aqui, o que ela faz para quem está assistindo também? Conta pra gente como é que funciona esse equipamento. Tira o cacho, o grão do cacho, joga o cacho fora e a uva joga no tonel. Conta pra gente qual que é a diferença desse tonel aqui para os outros, o que é feito em cada um deles. Então a gente no começo coloca nesse tonel aqui, para o vinho terminar de amadurecer, limpar ele. Quando ele está limpo, a gente passa no filtro e passa no tonel de madeira, para ele envelhecer ali. Nesse tonel aqui ele fica mais ou menos quanto tempo? Fica uns 90 dias mais ou menos. E no tonel de madeira ele fica por volta de quanto tempo? Até realmente ficar um bom vinho? Até 1 ano mais ou menos, o vinho comum. E aí depois daqui ele vai também por um processo de invase, né? O senhor retira. Isso. E aí depois disso ele está pronto para vender? Pronto para vender. E eu vi que o senhor tem uma lojinha ali na frente. Tem uma lojinha ali. Vamos lá dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vamos. Dos vinhos que tem aqui, qual que é o carro-chefe, qual que mais vende, que o pessoal mais procura ou para tomar ou para levar de presente para alguém? Na verdade é o tinto suave que mais sai. E como que o senhor se sente fazendo parte dessa história, fazendo parte dessa tradição, mantendo essa tradição viva também? A gente criou-se nisso, né? Então isso tá no sangue da gente já, né? Produzir um vinho, primeiro uma uva de qualidade, né? Que a gente tem em Parreirais, e depois produzir um bom vinho e estar junto com os clientes aqui para mostrar a produção. Agora, o senhor mostrou para nós como funciona todo esse processo. Acho que a gente pode experimentar um vinhozinho também, né? Aprovar essa obra de arte que o senhor e a família produzem aí. Tá aqui à vontade, ó. Quer provar? Vamos lá. Você sabia como que era produzido um vinho, por exemplo? Olha só, isso é o que a gente aprende, inclusive, fazendo esse passeio, um passeio muito interessante. Quando você tiver a oportunidade que vier aqui conhecer o santuário, a obra, a TV, né, os estúdios, você pede para mim, para você vir aqui conhecer minha casa, você vem fazer o caminho do vinho também, que é muito bacana, viu? Agora você vai ver uma reportagem especial, que é aquela série do Evangelizar Ensina, que vai contar um pouco mais sobre os gaúchos. Gaúcho Tchê, lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver? Todos os anos, 20 de setembro é celebrado o Dia do Gaúcho. Você sabe por quê? Essa data celebra a Revolução Farroupilha. Considerado o movimento de revolta civil mais longo da história do Brasil, essa rebelião popular aconteceu com o objetivo de propor melhores condições econômicas ao Rio Grande do Sul. Os farrapos queixavam-se dos altos impostos cobrados sobre o charque, o couro e o trigo, os principais produtos da economia local, e além de tudo se sentiam abandonados pelo Império. As lutas fizeram com que esse povo se aproximasse e criasse uma identificação. Não é à toa que o gaúcho tem como característica ser hospitaleiro, guerreiro e muito batalhador. Podemos dizer que o Rio Grande do Sul é um estado diferenciado. A cultura pode ser percebida de longe. O gaúcho sente orgulho de suas culturas e tradições. Se você é gaúcho, então você torce para o Grêmio ou o Inter. Há uma grande rivalidade entre os clubes, Grêmio e Internacional. No estado tem outros times como Juventude e Caxias, mas nada se compara a esses dois. O clássico é considerado um dos mais tradicionais de maior rivalidade no país. A música também é algo que se destaca. Como forma de valorizar as tradições, os gaúchos realizam festivais de música nativista ou também denominada como música campeira. Ouve o canto gauchesco brasileiro. Espero que tenham gostado. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Tchau!
espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura brasileira, né? O pessoal vizinho aqui de Curitiba, no Rio Grande do Sul. E agora nós vamos terminando por aqui. Lembre que amanhã nós temos um grande evento, que é o 13º Evangelizar Fortaleza. Começa a partir das 3 da tarde, tanto aqui na TV quanto no YouTube da TV Evangelizar Oficial, que você pode acompanhar a toda a programação como se estivesse presencialmente lá. Essa é a nossa ideia, tá? Que você viva tudo como se estivesse lá. E eu volto na segunda-feira, às 3h30 da tarde com você. Então continue aí na programação, continue junto com a gente, porque você faz parte aqui de toda essa trajetória. Fica com Deus. Até segunda.